Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje, vamos fazer um estudo detalhado e profundo sobre um capítulo muito importante do Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 3. Este capítulo apresenta uma narrativa envolvente que combina aspectos históricos, militares e espirituais, nos revelando como Deus age em meio às crises e desafios do seu povo. Vamos mergulhar nesta passagem, entendendo cada detalhe e como ele pode ser aplicado em nossa vida hoje. O capítulo 3 de 2 Reis começa com a transição do reinado em Israel. Após a morte de Acabe, Jorão, seu filho, assume o trono. Jorão, como o texto nos diz, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Embora ele tenha removido uma das práticas mais abomináveis do reinado de Acabe, a adoração a Baal, Jorão ainda persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel ao pecado ao introduzir a adoração de bezerros de ouro. Esse ponto é crucial para entendermos o pano de fundo espiritual deste capítulo. Jorão, embora aparentemente menos perverso que seu pai, ainda seguia um caminho de idolatria e afastamento de Deus. Esse afastamento é o que define o estado espiritual de Israel durante este período. Logo após nos ser apresentado o novo rei de Israel, a narrativa nos introduz à mesa, o rei de Moabe. Moabe era uma nação que havia sido subjugada por Israel durante o reinado de Acabe. Mesa, rei de Moabe, era um criador de ovelhas. Como tributo, ele enviava a Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Este era o preço que Moabe pagava por sua submissão a Israel. No entanto, com a morte de Acabe, Mesa vê uma oportunidade de se rebelar contra Israel e se recusar a pagar o tributo. Aqui vemos uma estratégia comum na política da época. Quando um rei morria, muitas nações vassalas testavam um novo governante para ver se ele teria a força necessária para manter a submissão. Mesa, então, decide que não pagará mais o tributo, o que naturalmente desencadeia uma resposta militar de Israel. O rei Jorão, sentindo-se ameaçado pela rebelião de Moabe, imediatamente busca aliança com outros reinos. Ele procura o rei de Judá, Jeosafá, para formar uma coalizão e atacar Moabe. Jeosafá, que já havia formado uma aliança militar anterior com Acabe, concorda em se unir a Jorão nessa campanha. A escolha de Jeosafá aqui pode parecer surpreendente, pois ele era um rei piedoso, conhecido por buscar a vontade de Deus em suas decisões. No entanto, sua disposição em se aliar novamente ao reino de Israel mostra que, politicamente, ele ainda via valor nessas alianças para manter a estabilidade regional. Os dois reis, então, decidem seguir uma rota através do deserto de Edom. Aqui é importante ressaltar que Edom, neste momento, estava sob o controle de um rei vassalo de Judá, o que explica como o rei de Edom também se junta a essa coalizão. Agora, temos três reis unidos, Jorão de Israel, Jeosafá de Judá e o rei de Edom, marchando contra Moabe. A decisão de passar pelo deserto de Edom provavelmente foi uma tentativa de pegar Moabe de surpresa, atacando de uma rota inesperada. No entanto, essa decisão estratégica logo leva o exército a um grave problema, a falta de água. Depois de 7 dias de marcha, os três exércitos se encontram em uma situação crítica. Não havia água suficiente para o exército ou para os animais. Este momento de crise expõe as diferentes posturas dos reis diante da adversidade. Jorão, o rei de Israel, imediatamente culpa Deus, dizendo: "O Senhor nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos de Moabe." Vemos aqui a falta de fé de Jorão e sua visão distorcida de Deus. Ele via Deus como alguém que estava contra ele, pronto para castigá-lo. Jorão não buscou a Deus em primeiro lugar, mas agora, diante da crise, ele o acusa de abandono. Por outro lado, Jeosafá, o rei de Judá, reage de forma completamente diferente. Jeosafá, conhecido por sua fidelidade ao Senhor, sugere imediatamente que eles consultem um profeta de Deus. Este é um momento de grande contraste espiritual entre os dois reis. Jeosafá entende que, em momentos de crise,
a primeira coisa a fazer é buscar orientação do Senhor, enquanto Jorão, que não tinha uma relação verdadeira com Deus, apenas o culpava pelo infortúnio. Eles, então, encontram Eliseu, o profeta que sucedeu Elias. Eliseu era um homem de Deus que tinha visto grandes milagres em seu ministério e era altamente respeitado. Quando Jorão se aproxima de Eliseu, o profeta expressa seu desdém por ele. Eliseu deixa claro que, se não fosse por Josafá, ele nem sequer falaria com Jorão. Isso revela a importância da presença de uma pessoa justa em meio à aliança. Eliseu concorda em buscar a orientação de Deus por causa de Josafá, o rei fiel. Este detalhe nos lembra da importância da intercessão dos justos. Muitas vezes, Deus age em nossas vidas por causa da presença de pessoas piedosas ao nosso redor, que o buscam e intercedem por nós. Eliseu, então, pede que tragam um arpista. Enquanto o músico toca, a mão do Senhor vem sobre Eliseu, e ele profetiza. O papel da música aqui é significativo. A música frequentemente prepara o espírito para a comunhão com Deus, criando um ambiente propício para a manifestação da presença divina. Eliseu então entrega a mensagem do Senhor: o vale será cheio de água, embora não vejam vento nem chuva. Esse é um dos milagres mais impressionantes deste capítulo. Deus promete suprir a necessidade de água do exército de forma sobrenatural, sem que houvesse uma explicação natural ou previsível. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre a provisão de Deus. Muitas vezes, esperamos que Deus haja de maneiras que possamos ver ou entender, mas Ele é capaz de prover de formas que estão além da nossa compreensão. Devemos confiar em Sua provisão, mesmo quando não vemos sinais visíveis. No dia seguinte, o milagre acontece. De maneira inesperada, a água começa a fluir pelo vale, suprindo a necessidade do exército. O vale seco agora está cheio de água, provendo para o povo e os animais. Esse é um momento de grande alívio e alegria para os três exércitos. Mas o milagre não termina aí. Deus utiliza esse suprimento de água de uma forma ainda mais estratégica. Quando os moabitas olham para o vale, eles veem a água refletindo a luz do sol e, por alguma razão, acreditam que aquilo é sangue. Eles presumem que os três reis se voltaram uns contra os outros e se mataram, e, confiantes de que poderiam saquear o acampamento inimigo, avançam para o vale. No entanto, ao chegarem, são emboscados pelos exércitos de Israel, Judá e Edom, sendo completamente derrotados. Este é um exemplo claro de como Deus não só supre as necessidades do seu povo, mas também traz vitória sobre os inimigos de maneiras inesperadas. Deus confundiu os moabitas, levando-os a pensar que estavam diante de um campo de batalha cheio de mortos, quando, na verdade, eles estavam prestes a enfrentar um exército bem preparado. Esse é um testemunho do poder de Deus para confundir os planos dos nossos inimigos e nos dar vitória, mesmo quando tudo parece estar contra nós. No entanto, o capítulo termina com uma nota trágica. O rei de Moabe, vendo que estava perdendo a batalha, toma uma decisão desesperada. Ele sacrifica seu próprio filho primogênito, oferecendo-o como um sacrifício aos seus deuses. Este ato abominável nos mostra o quão longe a idolatria pode levar uma pessoa. O sacrifício humano era uma prática comum entre as nações pagãs, e o rei de Moabe, em seu desespero, acreditou que tal sacrifício apaziguaria seus deuses e mudaria o curso da batalha. O resultado foi que uma grande indignação caiu sobre Israel, e os israelitas se retiraram. Esse sacrifício horrendo marcou o fim da campanha militar contra Moabe, deixando uma lição sombria sobre as consequências da idolatria e do desespero. Agora, queridos irmãos e irmãs, depois de refletirmos sobre este capítulo, vamos tirar um momento para orar juntos e pedir ao Senhor que nos ajude a aplicar essas lições em nossas vidas. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina e nos guia em todos os momentos. Vemos, Senhor, como Tu és fiel para com o Teu povo, mesmo em meio às crises e dificuldades.
Aprendemos hoje que, assim como Josafá, devemos sempre buscar a tua orientação antes de tomarmos decisões importantes em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos como Jorão, que culpou-te por seus problemas em vez de buscar a tua presença. Ensina-nos a confiar em ti, mesmo quando não vemos vento ou chuva, sabendo que tu és o Deus que provê de maneiras sobrenaturais. Que possamos ter fé, Senhor, de que tu sempre suprirás nossas necessidades, de acordo com a tua vontade e no teu tempo. Também pedimos, Pai, que nos deis sabedoria para discernir as alianças que fazemos em nossas vidas. Que possamos nos cercar de pessoas piedosas, que nos guiem na tua direção e que intercedam por nós. Ajuda-nos a ser essa influência positiva na vida dos outros, sendo uma luz que aponta para ti. Por fim, Senhor, pedimos que nos guardes de toda forma de idolatria e desespero. Que jamais cheguemos ao ponto de buscar soluções fora de ti, mas que em todos os momentos possamos depender da tua graça e do teu poder. Sabemos que tu és o Deus que confunde os planos do inimigo e nos dá vitória, e confiamos em ti para nos guiar em todas as batalhas da vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém.